Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, existem decisões aí absurdas, né, que nós falamos no INSS e nós sempre falamos com relação a direitos. Mas os direitos não é aquilo que nós pensamos, não é da maneira que nós achamos. O direito, ele está dentro das leis. E quando nós falamos de direitos, nós precisamos saber das leis. Inclusive, dentro do INSS, dentro da Justiça, onde nós sempre falamos de recurso, de decisões judiciais, tudo é baseado em cima de lei. Então, para todo segurado, quando fala em direito, deve saber quais são as leis que lhe dão os direitos. E se a lei diz que você tem direito mesmo. E outra, é tão importante isso, porque no momento que você está sendo injustiçado no INSS, por exemplo, um indeferimento indevido, você com todos os requisitos, qual é a lei que te protege? O aposentado por invalidez que está isento de passar em perícias ou pente fino, qual é a lei? Então, esse vídeo ele é muito importante. Eu vou citar algumas leis aqui no meio do conteúdo, é claro, e anotem essas leis. Porque caso você estiver passando por uma perícia e o perito, você vê que ele está, por exemplo, ele indeferiu e você fez um pedido novamente e vai passar por uma nova perícia, você fale para ele. Você chega e fale, ó, doutor, eu sei que é devido à lei número tal, o meu direito é esse. O perito já vai tomar um susto, porque ele não está conversando com alguém ignorante no saber. Quando a gente fala ignorante, as pessoas pensam que é ignorante de briga, de resposta bruta. Não. Ignorância no saber. Tá? Quando você não sabe alguma coisa, você ignora o conteúdo, você ignora, você não sabe o que é. Quando você sabe, você tem direito e você exige aquilo que é direito, porque você conhece a lei. Então, presta bastante atenção. Decisões absurdas como cortes de benefícios de segurados que claramente precisam deles, vêm sendo reavaliadas pela Justiça com frequência agora em 2024, tá? Tem sido um ano marcante, tá? Devido a pente fino, devido à meta de 10 bilhões de reais que o INSS quer cortar de pagamentos de benefício. Muitas vezes o INSS toma decisões que podem ser injustas, infundadas para os segurados, seja por falha nas perícias, por falta de documentação específica ou até erros administrativos. Diante dessas situações, muitos segurados recorrem à justiça, que acaba sendo uma via de defesa eficaz para garantir os seus direitos. Claro, nós vamos explicar também alguns trechos das legislações previdenciárias que sustentam decisões judiciais de reversão de corte de benefícios indevidamente. Esses trechos são fundamentais, pessoal, para proteger você, garantir os seus direitos no caso de uma contestação, de uma cessação ou uma suspensão de um benefício. A Lei 8.213 de 1991 é aquela que regulamenta os benefícios do INSS. Ela estabelece o direito de acesso aos benefícios e assegura mecanismos de proteção aos segurados. Por exemplo, no artigo 42, ela define que a aposentadoria por invalidez estabelece que o benefício será concedido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência. Ouviram? Estando ou não em auxílio-doença. No caso, você estiver com uma incapacidade total e permanente, independente, você não precisa primeiro estar de auxílio-doença para depois passar para aposentadoria por invalidez. E no artigo 60, ela determina que o auxílio-doença ele deve ser concedido enquanto a incapacidade persistir. Quer dizer, você não pode perder o auxílio-doença também enquanto você estiver incapacitado. Ah, mas o perito achou que eu estou incapacitado, que eu já estou capacitado. Não, ele não tem que achar, ele tem que olhar a documentação, ele tem que examinar, ele tem que fazer o papel dele de médico e ético, ele tem que ser um profissional. O benefício não pode ser cessado sem uma avaliação que comprove a recuperação
da capacidade laborativa. Nesses artigos, eles sustentam decisões que impedem a suspensão indevida de benefício por incapacidade, tanto da aposentadoria por invalidez quanto do auxílio-doença. Tem que ter uma avaliação médica criteriosa. Agora vejam bem, o LOAS, né, que é o BPC, que é o regulamento do benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo aí para idosos, pessoas com deficiência. É a Lei 8.742 de 1993. No artigo 20, ela define que o benefício é destinado a pessoas cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 de um salário mínimo. Quer dizer, ninguém dentro da família pode ultrapassar 1/4 de um salário mínimo. Divide um salário mínimo em 4, por exemplo, hoje acho que daria 353, uma coisa assim. Então, cada pessoa dentro do grupo familiar não pode ultrapassar R$353 para ser considerado de baixa renda, tá? Então, já começa por aí. Estabelece que a avaliação deve considerar a situação social e econômica do beneficiário. Olha aí, não somente no caso aí do deficiente, a incapacidade, mas a situação social e econômica desse segurado. O artigo 21 estabelece que o BPC deve ser revisto periodicamente também para confirmação das condições que autorizam a continuidade. Contudo, essa revisão ela não pode ser arbitrária e deve observar as condições de vulnerabilidade. Esse artigo ele tem sido invocado pela Justiça para garantir que as revisões do BPC elas sejam feitas de forma justa dentro das condições específicas para cada beneficiário, evitando cortes baseados em dados superficiais ou desatualizados. Então, a lei, da mesma maneira que ela protege, ela é clara que tem direito o INSS, no caso, de fazer a perícia, mas ela não pode ser uma perícia de qualquer jeito, não pode ser arbitrária. É necessário observar, inclusive, a vulnerabilidade, as condições socioeconômicas dessa pessoa. Agora, a Lei 13.846 de 2019, ela é tão importante. Lembra aquelas exceções que nós falamos da aposentadoria por invalidez? Anote aí essa lei, pessoal, quem é aposentado por invalidez. A Lei 13.846 de 2019. Ela regulamenta o pente fino do INSS, autorizando a revisão periódica dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. No artigo 101, ela estabelece que beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, elas podem ser convocados para reavaliação pericial. Agora, exceto quem tem mais de 60 anos, aposentados por invalidez que recebem o benefício há mais de 15 anos e já ultrapassaram a idade de 55 anos de idade. Então, é lei, tá, pessoal? E no artigo 69, no inciso 5, ele garante que, ao suspender um benefício após a revisão, o INSS deve comunicar formalmente o segurado, concedendo-lhe prazo para recorrer da decisão. Quer dizer, o benefício não pode ser suspenso de uma vez, abruptamente. Tá? No artigo 69, no inciso 5º, tem que garantir prazo para recorrer da decisão. Esse artigo ele é frequentemente utilizado em decisões judiciais para assegurar que os beneficiários do INSS não sejam prejudicados em revisões indevidas, precipitadas, especialmente em situações em que a lei prevê a proteção de pessoas mais velhas ou com doenças graves. A Constituição Federal, ela assegura o direito à assistência social para aqueles que não têm meios de prover o próprio sustento. No inciso 5, garante a assistência social será prestada a quem dela necessitar, inclusive com benefícios para a proteção das famílias e das pessoas com deficiência. Esse artigo é um princípio constitucional que embasa decisões a beneficiários do INSS que tiveram cortes indevidos de benefícios assistenciais, inclusive do BPC. Olha como é importante você saber da lei.
Já tem o Código de Processo Civil também, tá? O princípio do contraditório, que é a ampla defesa, que o INSS não deixa. Não existe isso dentro do INSS. O Código de Processo Civil, na Lei 13.105 de 2015, garante ao segurado o direito do contraditório e a ampla defesa a qualquer processo administrativo ou judicial. No artigo 5º e da Constituição Federal de 88, esse princípio constitucional garante que o segurado ele pode contestar decisões do INSS apresentando justificativa e provas para manter o benefício. Esse princípio é fundamental para garantir que o beneficiário tenha direito de se manifestar antes do corte do benefício. Olha aí, prestar atenção, isso está na Constituição, o que reforça as decisões judiciais que restauram benefícios suspensos sem processo justo. Olha aí por que o juiz, geralmente, ele reverte uma negativa do INSS. Porque não deu tempo de você fazer a sua autodefesa. O corte, a cessação é abrupta, não dá tempo de nada. O INSS não respeita o que está na Constituição. Ele tem que, por exemplo, ele diagnosticou que, por exemplo, a incapacidade não existe mais. O perito tem que falar para você, ó, eu te dou 30 dias para você me apresentar uma documentação, porque senão eu cesso seu benefício. Porque para mim a sua incapacidade não existe mais. E durante esses 30 dias você continua com seu benefício ativo, recebendo o benefício. É assim que está na Constituição. Mas o INSS não cumpre a Constituição. Fique sabendo você. Por isso que eu estou falando aqui da importância de você saber das leis. Esses trechos são amplamente utilizados, né, nas decisões judiciais para contestar ações e restaurar decisões do INSS arbitrárias. Nós vamos também falar alguns exemplos de restabelecimento da aposentadoria por invalidez do auxílio-doença, que em diversos casos foram cessados sem uma avaliação criteriosa, causando dificuldades aos beneficiários que dependiam desses recursos para o próprio sustento. A Justiça tem atuado no sentido de restaurar esse benefício, especialmente para segurados em condições graves, que não têm capacidade de retornar ao trabalho. Juízes têm exigido ao INSS que apresente laudos e provas contundentes da recuperação da capacidade antes de cortar o benefício, por exemplo, por invalidez. O que o juiz está exigindo? A mesma coisa que o INSS exige do segurado, documentos e provas. Mesma coisa, tem que ser assim. O benefício de prestação continuada, que garante o salário mínimo também para deficientes e idosos, ele também vem sendo objeto de reversões judiciais. Em alguns casos, o INSS considerou dados de renda da família ou condições de moradia de forma equivocada para justificar a suspensão do benefício. Quer dizer que se você morar bem, você não quer dizer que você é de baixa renda. Abre a geladeira da pessoa e vê o que tem dentro, então, dependendo se tiver comida, ela não é de baixa renda. Se tiver água e luz só dentro da geladeira, aí ela é de baixa renda. A Justiça tem reavaliado esses critérios, garantindo a continuidade do BPC para aqueles que demonstram real necessidade. Agora, o auxílio-doença, pessoal, e aí? Beneficiários que sofrem acidente, né, que ficam impedidos de continuar trabalhando muitas vezes, dependem do auxílio-acidente, para manter a sua renda. O INSS, em algumas situações, cessou o benefício de forma indevida, alegando recuperação parcial ou mudança na condição médica sem laudos específicos. A Justiça tem atuado e revertido também essas decisões, exigindo do INSS a mesma coisa. Ah, é? Vocês acham isso? Cadê a documentação e a comprovação que ele está capacitado? Se é um perito e o perito do INSS é médico, então o médico fala que você está incapacitado, o seu médico, e o outro médico fala que não está. Agora, esse médico que constatou a incapacidade, ele tem que provar, através do laudo. Agora, o médico do INSS, que é o perito, ele fala e não precisa comprovar nada. Tem alguma coisa errada aí, não tem, pessoal? Ou sou eu que estou falando bobagem? Né? O INSS tem intensificado o pente fino. Muitos segurados estão sendo afetados com corte, mesmo possuindo toda a documentação, todos os requisitos para dar continuidade ao benefício.
E a justiça tem revisado e perguntado: você teve prazo de defesa? Não, não teve prazo suficiente. Então o que vamos fazer? Vamos reverter a decisão. E a justiça reverte a decisão em favor do segurado. O restabelecimento do benefício, principalmente para pessoas doentes, graves, com doenças degenerativas. O INSS não pode, pessoal, eles não são deuses. Não é assim que funciona a coisa. Como você pega uma pessoa com doença grave, crônica, com câncer, esclerose múltipla, hepatopatia grave, cardiopatia, doença do coração, distúrbios mentais, e vai simplesmente lá, o bonitinho, lá, o semideus, ele acha, ele olha assim, ele já não olha quando é, mas de vez em quando acho que ele dá uma esticadinha de olho. Ah, não, esse aí não tem nada, não. E numa canetada ele cessa tudo. E não interessa se foi o juiz que concedeu, se passou por perícia judicial, com um especialista, não interessa nada. Ele dá a canetada e acabou. Tá me lembrando outro lugar aí que anda dando canetada também absurda, né? Botando gente na cadeia, fazendo piadinha com desgraça que aconteceu com as pessoas, em tragédias, em empresas aqui que não pagam multa nenhuma, não acontece nada, né? Tá acontecendo bastante coisa no Brasil, né? Tá acontecendo bastante coisa. A suspensão desses benefícios tem sido consideradas arbitrárias e injustas em algumas instâncias judiciais, especialmente quando a condição médica é comprovada incapacitante e não apresenta perspectiva de cura. O INSS comete erros administrativos que afetam a vida de muitos segurados, com atrasos na concessão, bloqueios indevidos, cálculos errados de valor. A justiça tem sido rápida em corrigir essas falhas, especialmente quando os segurados comprovam esses erros. O problema é que a justiça está sendo muito procurada. Se um processo de incapacidade demorava 2 anos, logo vai ser 5, 6, 7 anos para você conseguir ter uma resposta, conseguir obter uma sentença. Agora, veja bem, em alguns casos extremos, pessoal, a justiça não apenas restabelece o benefício, mas também condena o INSS à indenização de danos morais. Cada indenização absurda, arbitrária do INSS deveria vir, além dos atrasados, né, que esses segurados ficou sem receber o que era direito, deveria vir danos morais junto. Porque aí iam começar a tomar um pouquinho mais de cuidado. Isso ocorre principalmente em situações de cortes que causaram sofrimento psicológico, problema de saúde, dificuldade financeira grave para o beneficiário e para suas famílias. Existe, tem que ter alguma responsabilidade. Eu já falei que eu sou favorável a não processar o CNPJ, INSS. INSS é um órgão, tem um CNPJ. Eu sou favorável a processar o CPF. Quem é o responsável da agência onde está o seu processo? Ah, é a agência do lugar tal. O responsável da agência responde. Se tiver que pagar danos morais, quem paga é o responsável da agência. O que tem cargo na agência. Porque simplesmente ele ter cargo e as coisas não funcionarem, tudo a Deus dará, cada um faz o que quer, isso não é... As agências devem ter um supervisor. E para que serve o supervisor? Para supervisionar se o trabalho está sendo feito. Então não se deve cobrar do CNPJ, deve começar a se cobrar do CPF, dos supervisores, dos responsáveis, dos diretores do INSS. Vocês iam ver como as coisas mudariam assim, pessoal, do dia para a noite. Todos esses problemas desapareceriam. Em vez de cobrar do INSS, cobre no CPF do perito que deu a alta irregular e irresponsável. Vocês iam ver como os peritos do INSS iam passar a ser os melhores profissionais do Brasil se acontecesse isso. É que fica fácil, né? É que fica fácil. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, e se alguém responde, é o CNPJ, é o INSS, eu estou sossegado. É assim que funciona o INSS. Muda isso. Joga lá o CPF do perito, a responsabilidade sua. Se você der uma alta indevida para quem, por exemplo, tem doença grave, você não teve ética, você foi imprudente, negligente e causou prejuízo à pessoa,
Você vai pagar isso. Você vai ver como você vai ter os melhores peritos do mundo. Tá? É assim que deveria funcionar. Mas aqui no Brasil tudo é bonito no papel, né? Na hora de colocar em prática, nada disso funciona. E outra, se coloca isso, tem que mudar a lei. Aí vai para um Congresso Nacional, aí vem aquela turminha, né, do mimimi. Não, por quê? Né? Não, por causa da minoria. A maioria que se exploda. Vamos só ligar para a minoria. E é a maioria que sustenta esse país, né? Não é a minoria. Bom, meu amigo e minha amiga, já estou desviando um pouco do assunto aqui, mas eu espero que eu tenha aqui trazido essa informação com relação às leis para você deixar anotado, tá? Porque vocês viram como é importante você saber disso. Isso faz com que você garanta muitas vezes o seu benefício, sem precisar nem entrar na justiça, porque a justiça ela pode garantir, por exemplo, que você tenha de volta o benefício, mas demora. E muita gente sofre, pessoal. O processo judicial, ele é angustiante, ele demora demais, ele causa expectativas. E não tem segurança, né? Não tem segurança, não quer dizer que você entrou na justiça, está garantido. Não. Então, se você sabe a lei, na hora você contesta o perito, na hora você demonstra conhecimento para o perito, você consegue, às vezes, reverter uma situação aí que iria te prejudicar. Tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado com conteúdos relevantes, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.